A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim e a gente separou as coisas que são importantes de vocês saberem. Eu sou o Thiago. Eu sou o João. E esse é o Ritmo de Jogo no canal dos Catingueiros. A rodada começou com Remo e Cruzeiro, lá no Pará. Um jogo fraco tecnicamente por conta do gramado, por conta da escolha do Cruzeiro, que não escolheu uma estratégia que fez o jogo ficar um pouco mais feio, mas o que importa é que conseguiu a vitória, uma vitória histórica, uma vitória para quebrar tabu, porque foi a primeira vitória fora de casa do Cruzeiro no Brasileirão de 2026 e a primeira vitória contra o Remo fora de casa. Então, uma vitória que veio na hora certa para tirar o Cruzeiro de vez do Z4 e fazer o Cruzeiro mirar cada vez para cima na tabela. Cruzeiro finalmente conseguindo se livrar do fantasma que é a zona de rebaixamento. Chico da Costa muito triste de ter saído da zona, porém o Cruzeiro está mirando cada vez mais a parte de cima da tabela. Como o João falou, o Cruzeiro teve desfalques entre Matheus Pereira, Fabrício Bruno e Lucas Silva, mas a gente pode ressaltar a grande partida que fez Gerson e Kenny Arroio com a camisa do Cruzeiro. Então, partidas assim, dos dois realmente destacáveis positivamente, mas o meu destaque vai para o Caio Jorge, que por conta de escolhas do Arthur Jorge para a estratégia do time e por conta do gramado muito ruim, o Cruzeiro optou pela bola longa. E o Caio Jorge, na bola longa, não é muito forte dele. Então ele teve muita dificuldade nesse jogo. Já não vem tendo uma fase muito boa, mas nesse jogo principalmente ele foi bem mal. Mas ele não precisou de fazer muita coisa, porque o Arroio resolveu o jogo, fez um golaço e deu a vitória para o Cruzeiro. Há de se dizer que o principal problema do Caio Jorge é o bigode cavanhaque, né? Que ele resolveu colocar. Desde então, os gols pararam. Quem sabe se ele tira, ele volta a ser o artilheiro do Brasileirão, né? A gente sabe que isso existe. Agora vamos falar de Corinthians e Vasco, que foi um jogo peculiar, porque no primeiro tempo, num lance esquisito, no campo de ataque do Corinthians, o Touro André, que vê o vermelho e já quer ir pra cima, fez uma falta totalmente displicente e acaba tomando o vermelho, deixando o Corinthians com um jogador a menos até o final da partida. Foi um lance muito besta, assim, muito idiota, eu acho que essa é a palavra, porque foi na frente da área do Vasco, o Vasco estava com o domínio da bola, o Thiago Mendes estava com a bola dominada, ele deu uma tesoura por trás do Thiago Mendes, tirou ele do jogo, o Thiago Mendes não conseguiu voltar, foi logo depois do gol do Corinthians, então o Corinthians tinha tudo para seguir amassando o Vasco e depois da expulsão não tem o que fazer, com um a menos você tem que abaixar as linhas, você tem que diminuir, porque senão você vai tomar porrada. E o Corinthians conseguiu manter bem o resultado de 1-0 que construiu. O Vasco não levou muito perigo ao gol do Corinthians. Teve seus chutes, um cabeceio perdido pelo Spinelli no final do jogo, que acaba indo para fora, mas no fim de tudo passou a grande fase Renato Gaúcho, né? O Vasco já voltou a ser o Vasco e vai brigar lá embaixo. E o Diniz, que para mim é a grande surpresa do Corinthians, porque são 6 jogos sem tomar gol, 4 vitórias e 2 empates. Então, para mim, foi uma grata surpresa. A gente sabe do ciclo do Diniz, que sempre começa bem, sempre começa encantando, e aí do nada começa a perder, e quando vê está afundado. Mas dessa vez está melhor ainda, porque não está tomando gol, está jogando bem e não está tomando gol. Isso para mim é o principal. Então são 6 jogos sem tomar gol. O Corinthians não ficava 6 jogos sem tomar gol seguidos desde há 12 anos atrás. Então é muito tempo. Passando rapidinho aqui por um Vitória Atlético Paranaense, que o protagonista foi o juiz, né? Mais uma vez no Campeonato Brasileiro a gente vê o juiz roubando a cena. 3 lances completamente patéticos que a CBF deveria analisar muito bem o que ia se fazer. Para mim, são 3 lances claros, assim. Primeiro é o Zé Vitor, que ele toma um chute, assim, na parte de trás da coxa do Luiz Gustavo. Quando ele estava deitado Ele estava deitado no chão, o Luiz Gustavo parece mirar a bola, mas acerta em cheio a posterior da coxa do Zé Vitor e, lance para vermelho, claro. E aí depois teve um pênalti meio duvidoso, assim. O juiz errou muita coisa, todas a favor do Atlético Paranaense contra o Vitória. Aí pode ser por ruindade dele mesmo, porque a gente sabe que esses caras são ruins, então acaba manchando o espetáculo. Gaguejei. Não, achei engraçado, esses caras são ruins. Não deve ter saído. Luiz Gustavo acho que se inspirou na briga de Atlético e Cruzeiro, onde Matheus Henrique, ele segurança do Atlético, viu o Zé Vitor no chão e correu pra porrada, meu filho. Não tá nem aí. E o juiz, ó, mãozinha no olho, não viu nada. E o VAR nem sequer chamou para analisar. Foi um lance realmente bizarro, assim, de se assistir e não ver a expulsão. Porque quando você assiste, você já imagina na hora que o cartão vermelho vai vir e não vê. Então, agora já o principal jogo dessa rodada. Um massacre. E
a assinatura de um pai para um filho, né? Que foi o 4-0 do Flamengo em cima do Atlético Mineiro em plena Arena MRV. Ou melhor, a Arena Gonzalo Plata. Arena Gonzalo. É inacreditável o que esse cara joga na Arena MRV. Final da Copa do Brasil, fez um golaço, um senhor golaço de cavadinha na final da Copa do Brasil na Arena MRV, conquistando o primeiro título da história da Arena MRV, sendo do Flamengo. E ontem, simplesmente um outro golaço passando pela zaga do Atlético, que parecia uma zaga de criança contra adulto, que ele não viu a cor da bola, nem conseguiu achar o cara para fazer a falta, ele saiu driblando, driblou 3-4 e fez um gol inacreditável, chapando no canto do Everton. Ele fez jus à sua homenagem no estádio, que tem seu galo de plata construído em frente ao estádio. E o outro pai do Atlético Mineiro acabou assumindo também a paternidade, acho que numa briga de pai com padrasto ali, do Plata e do Arrascaeta. Enfim, os dois acho que chegaram num conjunto e meteram 4-0 no Atlético. A Arrascaeta mais uma vez punindo, são 11 gols em cima do Atlético Mineiro. E, pô, o que dizer que o Atlético fez uma das piores partidas de um clube brasileiro nesse campeonato. O volante Michael no intervalo até destacou que foi o pior primeiro tempo que ele viu enquanto ele estava no Galo, porque simplesmente inacreditável o primeiro tempo que o Atlético Mineiro fez. Todo mundo errando tudo e o Flamengo só amassando. A qualidade do Flamengo é muito superior à do Atlético, todo mundo sabe disso. Mas para mim o lance que caracteriza tudo isso é o lance do gol da Arrascaeta, o terceiro gol. Porque o Plata toca de calcanhar pro Varela, que cruza para a área, o Arrascaeta sobe sozinho de cabeça para fazer o gol, e o jogador que estava mais próximo da bola, a não ser o Arrascaeta, no momento do cabeceio, é o Pedro. Ou seja, cadê os zagueiros do Atlético? Ninguém sabe, ninguém viu eles não viram a cor da bola ontem, os quatro da zaga sumiram, e enfim, mostra exatamente um time organizado contra um time que vive em caos o tempo inteiro desde que virou SAF. Sabe quando você pega seu videogame, liga no FIFA e chama seu sobrinho de 5 anos para jogar com você? Foi o que pareceu esse jogo de Atlético e Flamengo. O Flamengo foi lá, 3-0 no primeiro tempo, deixou o sobrinho brincar, o sobrinho brincou, tentou fazer gol, a hora que quase fez um gol foi lá e tomou o quarto. Foi o que pareceu de assistindo esse jogo. O quarto gol do Flamengo, a zaga do Atlético é algo de, assim, é impressionante. Eu nunca tinha visto isso, sei lá, no Campeonato Brasileiro, porque de um time grande como o Atlético, um time que tem um elenco no papel, um elenco bom, jogador de seleção equatoriana, Hulk, que não sabe se vai ou se fica, né? Mas não jogou ontem. E muitos outros jogadores, Gustavo Scarpa, Dudu 92, muita coisa, mas no final das contas, quem mandou foi o Pedro. O cara fez 2 gols, foi o destaque da partida, assim, além do Arrascaeta e do Plata, que jogaram muito. O Pedro, quem faz 2 gols normalmente é o melhor em campo. E aí fica o questionamento: será que ele vai para a Copa ou não vai? Na minha opinião, se os dois estiverem voando, Pedro e Igor Thiago, para mim, quem tem que estar é o Pedro, porque para mim é mais jogador do que o Igor Thiago. Mas eu acho que quem vai é o Igor Thiago. Para mim, quem tem que ir é quem tem o maior queixo. E essa é a minha decisão. E só para contextualizar todo o caos que vive o Atlético, assim, o Hulk foi pro jogo com a delegação atleticana, chegou no estádio, quando estava no vestiário ele foi comunicado de que o Atlético preferiu deixar ele de fora desse jogo porque ele teve o contato de um time brasileiro, que aí depois, horas depois, na madrugada, a gente descobriu que foi o Fluminense, que entrou em contato, que não desistiu da contratação, e que vai tentar de novo agora para a janela do meio do ano. Eu acredito que ele vai sair, eu acredito que o ciclo chegou ao fim, e aí isso deve mexer com os atletas, com certeza, porque querendo ou não, você perde a maior referência do time, que é o Hulk. Então, e aí vem problema de gestão, de comando, técnico, aí junta tudo contra um time que está cada vez melhor com o Leonardo Jardim, aí é o resultado. 4-0 foi pouco, tá? Era para ser um 6-7-0, bola na trave, Everton defendendo, foi inacreditável. Quero deixar, inclusive, um vídeo que acharam do Hulk após o jogo contra o Flamengo na praia do Rio de Janeiro, muito pensativo sobre qual decisão ele pode tomar. E agora, para finalizar o vídeo, a gente vai fazer uma apanhada geral dos resultados do Brasileirão, porque são muitos jogos, se a gente for falar detalhadamente de cada jogo, a gente vai ficar aqui um bom tempo para editar, depois vai dar um trabalho, mas aí a gente vai só fazer uma apanhada geral. Teve Palmeiras e Bragantino, 1-0 Palmeiras, um jogo meio... Só porque o Palmeiras é líder, então... Vitória difícil do Palmeiras, mas jogo chato. Né? E aí o que destaca é um amarelo bizarro pro Juninho Capixaba, que deixou ele fora do próximo jogo, mas insano, pouco importa também. E aí teve Grêmio e Coxa também, o Coxa com 2 a menos, o Curitiba com 2 a menos, que foi um final de semana de porrada, de vermelho, de briga. Lá na Espanha teve um goleiro que, depois de tomar um vermelho, saiu correndo, deu um murro na cara do jogador do time na Série B da Espanha, Andrada, do Zaragoza, do nada o cara ficou louco e deu um soco na cara do outro.
melhor lance do futebol no final de semana, com certeza foi esse, sem sombra de dúvida. Voltando aos jogos, teve Botafogo 2-2 com o Inter, jogo lá no Mané Garrincha. Júnior Santos, inclusive, perde um gol. Bem, Júnior Santos. E aí, o jogo sai no empate. E o Santos e o Bahia, o Santos sai vencendo por 2-0, 2 gols de pênalti. Todo mundo pensou, nó, Santos fora de casa, agora vai. Tomou um empate. Goleiro Diógenes, que foi o titular hoje. O Brasão tava de fora. Meu Deus, hein? Inacreditável. E um time que tem Rony e Lautaro no ataque pede para os dois perderem um gol inacreditável. Cara, o Lautaro no último minuto foi... E aí a conta sai cara. Teve também Fluminense e Chape, 2-1. Um jogo também normal, sem muita atração. Teve o jogador da Chape expulso, mas não teve nada de muito marcante no jogo. E teve São Paulo e Mirassol no sábado, 9 da noite, um jogo que só os de verdade assistiram esse jogo. Nem os torcedores de São Paulo assistiu. Então, esse foi mais um ritmo de jogo, o primeiro, na verdade, né? E espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like, comentar, se puder compartilhar, ajudar a gente. Estamos começando agora, mas eu sei que a gente vai dar nosso melhor para vocês gostarem cada vez mais do nosso canal. É isso, rapaziada. Dá essa voto de confiança pra gente, dá essa moral, compartilha, faz o famoso combo youtubístico. Curte, compartilha e comenta. E aqui vai fortalecer o canal que está surgindo do zero, os catimbeiros. E tem tudo para ser um grande canal aí do YouTube brasileiro. Valeu!